Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com o volume 2 da apostila de ciências da página 3 a 9. Vem comigo! Investigando os sons. Olha que legal, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os sons. Tá falando aí no capítulo 3 que nós estamos constantemente ouvindo, em contato com os sons, não é verdade? Sejam os sons da natureza, sejam os sons de vozes, de carros, de buzinas, né? Do cachorro latindo, ou até mesmo das vozes dos nossos parentes, dos nossos pais, dos nossos irmãos que estão por perto. Os sons do ambiente, né? Como eles são produzidos, o que é o som, de onde sai o som, né? Você está ouvindo algum som nesse momento? Provavelmente você esteja, né? Será que existem sons perigosos para a saúde? E, enfim, nesse capítulo é o que nós vamos trabalhar. Nós vamos saber de onde saem os sons, como que funciona, né? Então, nesse capítulo, nós vamos descobrir um pouquinho mais como que funciona o som, de onde ele sai, até chegar nos nossos ouvidos. Vamos nessa? Na seção Diga aí, da página 4, nós temos uma atividade que ele nos convida aí para a gente treinar um pouquinho a escuta desses sons, porque muitas vezes nós estamos ouvindo sons que vêm de todos os lugares, de todas as direções, mas muitas vezes a gente está tão acostumado com um determinado barulho que a gente nem repara mais. Então, que tipo de som é esse? Bom, talvez um cachorro latindo constantemente, e aquilo é tão comum que você nem escuta mais. Todos nós estamos acostumados, né, com esses sons, mas rapidamente nos damos conta de que nós ouvimos sons muito diferentes, né? E quando alguém chama a gente pelo nome, o que a gente faz? Presta atenção, se vira para a pessoa e começa a prestar atenção naquele som. Então, no exercício da página 4, ele está convidando a gente a fazer esse exercício, fechar os olhos, ficar em silêncio por alguns minutos e tentar absorver, tentar escutar todos os sons. Então, vocês vão fazer esse exercício agora, nesse instante. Vocês vão pausar o vídeo, vão fechar os olhos e vão imediatamente focar no barulho. Vocês vão ver quais os sons você está escutando. Pode ser som da televisão, pode ser o som da mãe que está lá fazendo o almoço, pode ser o som de um passarinho. Enfim, você vai aí no seu ambiente, onde você está, na sua casa, você vai observar esses sons. Então, pause o vídeo e faça esse exercício. Feche o seu olho e observem, escutem os sons do ambiente. E depois retorne, eu te espero. E aí, deu certo? Conseguiu escutar alguns sons? Muito bem. E que outros sons, além desses que estão marcando aí, som de cachorro, de animais, de música, de água, passos, esses que estão aí na apostila, além desses, você conseguiu escutar outro tipo de som que não está relatado aí, que não tem na lista? Anotou? Muito bem, então vamos prosseguir aqui pela página 4. Na seção Diga aí, nós temos algumas perguntas que vão nortear essa nossa unidade, esse nosso estudo. Então, eu vou ler para vocês, depois vocês vão pausar o vídeo e depois retornar para a gente continuar. Então, a pergunta número 2 diz assim: quais dos sons que você ouviu são produzidos por seres vivos e quais são produzidos por máquinas ou fenômenos da natureza? Máquinas aí está se referindo não só à máquina de lavar louça, lavar roupa, furadeira, não só isso, mas também carros, né, e outros equipamentos que possam estar relacionados aí, como máquinas. E também fenômenos na natureza, como vento, chuva, trovão, né, que são elementos e fenômenos na natureza. No número 3, alguns desses sons que você ouviu incomodam? Te incomodam? Se sim, né, se te incomodarem, explica aí o porquê que esse som te incomoda. Número 4, você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo alguma música? Pensa aí, porque tem gente que gosta de ouvir barulho na hora que está estudando. Se concentra melhor quando tem movimento e quando não tem, ou tem pessoas que não, tem pessoas que no silêncio conseguem se concentrar e focar mais nos estudos. Então,
cada um tem um jeito diferente de estudar. Então, veja qual que é o seu. Número 5. Em uma fazenda ou em uma floresta, ouvimos esses mesmos sons? Ou seja, se você estiver num lugar mais distante, mais próximo da natureza, você consegue ouvir sons mais barulhentos, sons de carro, de buzina, né? Esses sons que a gente escuta na cidade são da mesma forma ouvidos nas florestas e nas fazendas, que são mais distantes? Pensa e responde. E na número 6, e se voltássemos 100 anos no tempo, que sons seriam diferentes? Então, tem que tentar pensar, voltar lá na história e ver assim, o que há 100 anos atrás existia, né, que não existe agora, e vice-versa, o que não existia, que agora existe e que também contribui com esse barulho. Então, pausa o vídeo, pensa um pouco, responde as questões aí mesmo na apostila e depois retorne que a gente vai continuar. Bom, pessoal, agora retomando aqui na página de número 5, nós vamos ver como é que os sons são produzidos. Inicialmente, esses sons, né, que são de animais, são sons produzidos por nós, pelas vozes, por um ronco de um avião, motor do ronco de um avião, os grilinhos, né, fazem parte da natureza e tem aquele som contínuo, né? Esses sons, eles são formas de energia que se espalham por meio de vibrações. O que são as vibrações? As vibrações são oscilações, ou seja, movimentos rápidos e repetitivos. Por isso que a gente consegue escutar, porque eles são movimentos constantes. Então, essas vibrações, elas se espalham por qualquer tipo de material, seja sólido, seja líquido e seja gasoso. O que é isso? Os sólidos pode ser uma madeira, um pedaço de metal. Enfim, quando um objeto vibra, a energia desse objeto se espalha, né? A vibração se espalha pelo ar em todas as direções. E as vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão ou por um instrumento musical, né? Um violão, uma corneta, enfim, qualquer tipo, né, de movimento pode gerar uma vibração. A voz, a nossa voz também é um tipo de um resultado de alguma vibração, né? Lá nas nossas pregas vocais que ficam aqui na faringe, elas produzem esses sons, né? Essa vibração. Tanto é que se você encostar aqui na sua garganta enquanto você fala, você consegue sentir através dos seus dedos, né? Do seu toque, a vibração que esse som, né? Que também a língua e a articulação da boca também contribui para que esse som saia da nossa boca e a gente consiga emitir a nossa fala. Então, é legal por isso, para você perceber que a nossa voz também produz uma vibração. Se você encostar aqui, ó, na sua garganta enquanto você fala, você vai conseguir sentir essas vibrações. Seguindo aqui pela página 5, como é que os sons são produzidos? Aí nós temos um esquema que vai mostrar, né, o som saindo. Mas os sons são produzidos lá nas nossas pregas vocais, né, junto com o ar dos nossos pulmões e a articulação da nossa língua e da nossa boca produzem esses sons. Na onda do som. Bom, são movimentos de espalhamento dessa propagação. Então vejam lá, ele deu um exemplo bem bacana, que é a pedra. Quando você joga a pedra num lago, né, na água, ela faz aquelas ondas que se espalham em todas as direções, que parecem círculos, né, de dentro para fora. Então, essa ideia de ondas sonoras, ela vem desse espalhamento, dessa forma de propagação do som. Então, algo semelhante ali acontece, né, com a vibração do som, que é a mesma coisa. Praticamente o exemplo é esse aí. Elas também formam as ondas que se espalham. Entretanto, diferente das ondas produzidas no lago, claro. Propagar como se fosse uma mola, olha ali, ó. Tem um exemplo. De acordo com a mola, ou mais esticada ou mais próxima, o som vai se propagar mais ou menos. Então, depende também do espaço, da superfície em que está sendo a propagação desse tipo de som.
A gente pode ter como exemplo os instrumentos musicais. Cada instrumento musical ele vai produzir um tipo de som, ele vai propagar de alguma forma o som, mais ou menos. Né? Um violão ele vai ter um tipo de som, um tipo de vibração diferente do som de uma guitarra ou de um som de um violino, né? Que alguns são mais graves, outros são mais agudos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Na onda do som. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, gasosos ou sólidos. Esse movimento das cordas do violão, como vocês estão vendo ali, provocam, né, uma vibração e a energia dessa vibração se propaga e se espalha. À medida que ela vai se espalhando, né, pelo ar, que também vibram, né, em todas as direções, produzem essas ondas sonoras que vão chegar até os nossos ouvidos. E aí, então, nós vamos escutar, né, ouvir aquele som que está sendo produzido pelo objeto, pelo instrumento musical, que é o violão. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, essas vibrações, chegam até nós escutamos os sons. A vibração das cordas do violão se espalham pelo ar, que também vibra, levando o som até as orelhas de uma outra pessoa, né? Ali no caso de uma outra criança. Seguindo aqui na página 7. Os meios de propagação do som. Nós já vimos que os sons eles se propagam através de vários meios. Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Alguns tipos de propagação. Por exemplo, uma curiosidade bem bacana é que os golfinhos eles se comunicam através de sons que se propagam pela água. Então um pode escutar o outro. Então na água esse som se propaga mais rápido, né? Possibilitando então que esses animais se comuniquem. Ó, o nosso corpo não está adaptado para perceber sons na água, por isso os captamos de maneira distorcida. Quando estamos mergulhando, a gente não consegue escutar muito bem os sons, porque a nossa estrutura, né, a estrutura dos nossos ouvidos, ela não está preparada para esse tipo de propagação de som. Então, nós não escutamos muito bem quando nós estamos mergulhando. Uma outra coisa curiosa é ouvir os nossos passos, né? Quando a gente está caminhando sobre uma ponte de madeira. Quem já não caminhou sobre uma ponte de madeira, né? Se a gente aproximar o ouvido, né, bem próximo do som da madeira, a gente vai conseguir escutar quando uma pessoa está chegando, né? Antes dela chegar, a gente já vai escutar, porque a madeira ela também propaga o som, né? Então vejam ali que os meios sólidos, como a madeira, né, ou o metal, o som se propaga mais rápido que no ar. Então, nesses objetos, ele é mais. O som propaga mais rápido. No espaço, olha que curioso. Essa eu também descobri lendo aqui na apostila. E é claro, não imaginava, porque a gente sempre tem muita curiosidade a respeito do espaço. Mas no espaço, como não tem ar, né? Como se trata de um grande vazio, não existe ar no espaço. Então, não tem como as vibrações do som se propagarem. Então, os sinais sonoros emitidos no espaço não se propagam, ou seja, não podem ser ouvidos. No Você Sabia? Também tem uma curiosidade bem interessante. As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em segundos, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Alguém sabe aí dizer se existe algo mais rápido do que as ondas emitidas pelo som? Tem um exercício bem legal que dá para você fazer, que é contar. A partir do momento que você vê o raio no céu, você conta os segundos. 1, 2, 3 e assim vai. E multiplica. Depois que vier o trovão, você multiplica por 340, que é o número, aquela velocidade de segundos que o barulho demora a vir depois do trovão, depois do raio. Então, essa é a quantidade de metros em que o som percorre em um segundo. Assim você saberá a distância do raio em metros, aproximadamente. Por exemplo, se o som do trovão demorar 3 segundos, o raio caiu a mais ou menos 1000 metros de onde você está. Então, uma forma legal de saber. Quando aqui em casa, quando está chovendo, a gente faz esse exercício. A gente conta para saber se o raio caiu perto de nós ou longe, né? É uma forma da gente se proteger e é uma coisa divertida, assim, quando tá
aqueles dias de tempestade, né? E a gente fica até com um pouco de medo. Então é legal ficar brincando com os raios, né? De saber de quantos metros o raio caiu se caiu perto de você ou não, né? Então, e agora, então, realize as atividades da página 8 e 9 sobre as vibrações do som e como os meios, né, como o som se propaga dentro dos meios, sólido, líquido e gasoso. E por hoje é só, pessoal. Um beijo e até breve.